em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Enquanto lemos, enquanto procuramos, quero convidar o comitê dos MVs para virem aqui à frente, por favor. Marilene Troncoso, Douglas, Lesi, Amaro, Carla, Nelson, Luiz, Renato. Alberto, Rebeca. Os irmãos, eu fiquei pensando, pode subir aqui, por favor? Estava pensando nesses dias que, assim, olha, nós vamos ter o culto do envio. Primeiro, uma explicação sobre o culto do envio, né? Nós estamos na última semana, para aqueles que não sabem, vamos essa semana, no sábado, vamos para Buritis, com cerca de 200 pessoas, isso mesmo? 200 pessoas, e a exemplo da igreja de Antioquia, quando a igreja separou alguns missionários, e eles então, depois de orarem, de jejuarem, eles oraram pelos missionários, impondo as mãos sobre eles, abençoando-os, os enviaram então para a primeira viagem missionária, o registro que vemos em Atos capítulo 13. Então, da mesma forma, nós repetimos aqui na igreja esse envio e nos alegramos. Fiquei pensando, precisaria de um texto, né? Falei assim, eu tenho que pregar num texto específico, vou mudar o esquema das nossas pregações expositivas, mas quando estava lendo o texto, fiquei pensando assim, como Deus já tinha organizado o cronograma, né, das mensagens e nos colocou nesse dia de hoje, exatamente nesse texto, em 1 Tessalonicenses 4, 9 a 12. Eu vou fazer essa leitura para que os irmãos possam começar a compreender o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Que Deus nos abençoe a leitura desse texto, queridos. Eu queria passar a palavra, em primeiro lugar, ao Douglas, é o presidente do nosso comitê dos missionários voluntários. Queria que ele, Miriam, coloque também as imagens. Pode apagar essas luzes aqui da frente. Boa noite, irmãos. Bem, hoje é um dia de muita alegria para o comitê. Nós temos duas datas que eu acho que são especialmente importantes para nós. A data do lançamento do nosso projeto, onde tudo começa, e esse culto de envio, onde então a igreja nos abençoa, nos envia, e então nós iremos para o campo, já é o pontapé para irmos para o campo e lá pregarmos o Evangelho. E como é um dia de alegria, um dia de festa, começamos aqui as projeções, convidando vocês para uma deliciosa caminhada que os casais Masters estão oferecendo. É muito bom quando a gente vê a igreja se mobilizar por este movimento. E os casais Masters tiveram então essa ideia e nos ofereceram este
essa deliciosa galinhada a todos após o culto, onde o dinheiro será revertido também para o projeto. Mais um aviso que temos é sobre a nossa saída. No próximo sábado, dia 22, às 8 horas, estaremos embarcando, então, para Buritis. Lembramos as crianças que, se não tiverem identidade, levem a sua certidão de nascimento, e crianças menores de 12 anos, se não estiver acompanhada pelos pais, precisam da autorização dos pais para que possam embarcar, caso vão de ônibus, tá ok? E todos levem os seus documentos pessoais. Dia de festa também é dia de boas notícias. E temos essa boa notícia. Deus nos agraciou de forma maravilhosa que já atingimos o alvo. O alvo proposto já foi alcançado. Então, desse lado, Deus já nos supriu todas as necessidades. Não sabemos ainda se nós cumpriremos o orçamento. Então, continuamos pedindo aos irmãos que, se Deus colocar no seu coração o desejo, continue contribuindo, porque o orçamento foi feito bastante enxuto para que nós pudéssemos cumpri-lo, e, com a graça de Deus, alcançamos, vamos ultrapassar, e com isso poderemos também fazer mais algumas coisas dentro do projeto para abençoar também a cidade. E, por último, oração. Pedimos que toda a igreja esteja orando por nós, como nós temos sentido a oração dos irmãos durante todo esse tempo. Aqui, como o pastor falou, foi colocado novamente hoje a agenda de oração, e pedimos que todos os irmãos, nessas próximas 2 semanas, estejam lembrando, nas suas orações diárias, deste projeto, e estejam orando aqui pelos motivos de oração que aqui estão. Se nós chegamos até aqui, se o alvo financeiro já foi alcançado, atingido e vai ser ultrapassado, se tudo tem corrido e todos os preparativos têm ocorrido satisfatoriamente, se Deus tem colocado vários irmãos para nos abençoar nesse projeto, é porque a igreja tem estado de joelhos em oração, e pedimos que a igreja continue nesse sentido, nos ajudando e indo conosco para frente do trabalho, de joelhos aqui, orando a cada dia. Bem, e o pastor estará chamando alguns MVs para darem o seu depoimento sobre o projeto. Particularmente, eu queria dizer que tem sido muito bom e tem sido muito abençoador trabalhar com os irmãos que aqui estão. Alguns aqui têm sido um exemplo de vida para nós, já estão aqui no comitê há vários anos, outros chegaram, como agora o Luiz, o Nelson, as esposas deles também estão comprometidas com o trabalho, e Deus tem nos dado o privilégio de contarmos com irmãos tão valorosos e tantos outros que a gente tem visto e tem nos sensibilizado com a sua ajuda aqui na igreja. Quando nós chegamos aqui há 2 anos e meio atrás, aqui na igreja IPN, mudando de fora, mudando do exterior, vindo para cá, nós vimos que tinha alguma coisa diferente na igreja. Já chegamos em fevereiro, fomos recebidos em abril, e em julho já fomos no MV. Compramos a ideia e fomos. Quando nós fomos no MV, nós vimos o que a igreja faz pelo MV, mas pudemos também presenciar o que o MV faz pela igreja. E sentimos e vimos daquela forma, como pessoas que vieram de fora, olhando a igreja de fora para dentro, vimos que a igreja tem no seu DNA o evangelismo, tem no seu DNA a busca de novas almas, tem no seu DNA esse calor humano, porque ela participa de projetos como este, que têm sido abençoadores também da igreja. Então, nosso testemunho é que realmente essa igreja tem sido impactada por esse trabalho. E sempre desafiamos, todas as pessoas que conhecemos, que podemos conversar, desafiamos para que estejam indo ao MV, para que conheçam esse projeto lá de perto, porque ele impacta e modifica muito a nossa vida, como modificou a minha vida, como modificou a vida da minha família e tantas pessoas outras que também puderam dar esse mesmo depoimento. Outros aspectos eu vou deixar para os outros falarem, pastor. Obrigado. Obrigado.
Meus irmãos, a família do Douglas está indo toda, né, Douglas? Cadê o Douglas? Sim, a Lesia está aqui, outras famílias também, todos os irmãos, estou vendo o Judson ali, Judson também, vai a família toda, né? A dona Cristiane e outras famílias. E eu queria convidar agora a mãe e o filho, a Cláudia e o Arthur, para que compartilhem também um pouco do que é o MV para eles, né? É um trabalho, meus irmãos, que envolve crianças, envolve adolescentes, os jovens, os pais, e nós nos alegramos, né, de ver que as famílias estão realmente servindo ao Senhor juntas, né, proclamando o nome do Senhor para a glória do Senhor. Cláudia. O Arthur primeiro? A mãe mandou, então você tem que falar. Tem que obedecer, né? Boa noite, gente. Eu fui convidado pela tia Carla para poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o MV. Então, esse é o meu 4º MV. Eu fui o primeiro em 2012, em Cavalcante. E desde lá eu pude sentir muita diferença que Deus traz no nosso coração. E uma das características principais que a gente pode observar enquanto a gente está realizando o projeto, que me chamou a atenção e continua sempre me chamando a atenção, é como Deus desperta a cidade espiritualmente, que a gente chega lá, a gente já vê como se fosse uma terra preparada, que Deus já estava cuidando e com a mão lá há muito tempo, para que a gente pudesse chegar lá e trazer a sementinha e Deus pudesse trabalhar. Então isso é maravilhoso, a gente poder ver a ação de Deus. Outra coisa que me chama muita atenção é a unidade espiritual que a gente experimenta lá, todas as 200 pessoas juntas, orando, no momento devocional, no momento de louvor. É maravilhoso assim, o clima, a gente consegue sentir mesmo o amor de Deus. E também, uma coisa que me chama muita atenção e que me trouxe muita alegria é o momento que a gente vai de casa em casa, e também, como eu participo geralmente na IBF, nas 3 vezes que eu fui eu participei na IBF, a gente poder ver quanta diferença o amor de Deus faz na vida de cada uma das pessoas que a gente se comunica. As crianças chegam no último dia, elas não querem mais que a gente vá embora, elas ficam pedindo que a gente continue com elas. Em cada casa a gente ouve as histórias das pessoas e a gente percebe que muitas vezes as pessoas queriam só poder ouvir dessa palavra de amor, poder compartilhar o que elas sentem com a gente. E isso já faz uma diferença enorme na vida deles. E agora eu espero, para esse próximo MV, que a gente possa continuar levando o nosso lema, que é de anunciar e viver o amor de Cristo, e que também a gente possa continuar crescendo e levando esse espírito MV para o nosso dia a dia, que a gente possa estar sempre com esse sentimento de servir a Deus e de poder fazer a vontade de Cristo e de Deus no lugar que a gente estiver. Como o Arthur disse, primeiro ele foi. Então, assim, eu enviei ele com o coração um pouco apertado, porque a primeira vez que ele foi, ele estava com 14 anos. E foi a primeira vez que ele ficou um tempo grande, assim, longe da gente. Mas, nas vezes que ele voltou assim, encantado, extremamente empolgado. E isso colocou um desejo muito grande de que eu pudesse também experimentar tudo isso que ele viveu nessas 2 vezes que ele foi. Eu não gosto muito de falar em público, eu fico muito assim nervosa. E eu fiquei muito preocupada, muito temerosa, como seria quando a gente chegasse lá, né? Um pouco perdida também de qual seria, né? Eu sabia que a gente estava indo para pregar o Evangelho, mas como seria, né? E chegando lá, eu pude sentir que Deus efetua o querer e a vontade dEle nas nossas vidas. E na primeira casa que a gente bateu na porta, nos atendeu uma jovem que estava sozinha, e os pais estavam junto com os irmãos em outra cidade, e esse irmão estava em tratamento de um câncer.
E essa jovem, ela estava assim, bastante sensibilizada e muito sedenta de ouvir uma palavra de conforto, de amor. E nós oramos com ela, e ali já foi assim aquele primeiro momento muito impactante. Em outras casas que nós fomos, nós visitamos uma jovem também, que já conhecia a palavra de Deus, mas que tinha se afastado e estava na prostituição. E a condição da família dela estava bem difícil, os filhos afastados. E ali ela colocou para a gente o quanto que ela estava desejosa de voltar, né? Voltar aos caminhos do Senhor. Em outro momento, visitamos também uma senhora que morava sozinha, e ela falou o quanto ela tinha medo por estar sozinha. E nós levamos para ela a palavra, mas a senhora não está sozinha. Pois se a senhora crê, o Senhor Jesus está com a senhora. Então, assim, são tantas histórias, e quando nós voltamos no caminho, no ônibus, eu chorei muito, assim, lembrando de tudo. E eu pensei exatamente isso que o Arthur falou, a gente planta uma semente, e a gente vivencia nesses dias que nós estamos lá, o que é viver totalmente na dependência e no amor do Senhor Jesus. E para encerrar, posso ler aqui alguns versículos que eu separei? Um deles está no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18, e diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E em Atos, capítulo 4, versículo 32 e 33, diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E, encerrando, eu queria dizer assim que eu fui o ano passado, e esse ano eu me senti de novo impelida a ir. E eu fui até procurar o que é ser impelido. É ser arremessado com força. E eu sinto assim, e o que fica para mim, né? A gente está prestes a ir, né? No sábado nós já vamos. Eu fico pensando assim, que nós possamos deixar para trás todos os nossos temores, né? Que nós possamos ser lançados, né, nesse projeto, cheios do poder de Deus, cheios do amor de Deus e em abundante graça, que é como fala essa palavra, né, de quando os apóstolos iam pregando, né, a boa nova e a ressurreição do Senhor Jesus. Acho que é isso. Obrigado. Tem outra família que vai inteira para lá, a família do Pedro, e eu vou chamar os 4 aqui à frente e vou dar a palavra para o Lucas. O Lucas é o porta-voz da família, o Pedro, a Megle, a Júlia e o Lucas. Alegria, né, poder estar junto, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Eu fui para o MV a primeira vez em 2013 e eu estava chegando na IPN. Na ficha de inscrição a gente tinha que colocar de que igreja a gente era. E a minha tia, Andy, que me chamou para ir para o MV, disse assim, coloca na IPN. E aí ela conversou com os pastores e mais tarde, no final do ano, que eu fui ser recebido como membro aqui da IPN. O MV, ele faz uma diferença enorme. Eu tinha 3 anos de convertido em 2013, me converti em 2010, apesar de que os meus pais me criaram nos caminhos do Senhor desde pequeno, mas eu nasci de novo em 2010. E eu descobri no MV que eu não sabia pregar. A gente é forçado ali no MV,
e está o tempo todo na missão. A gente está pregando o Evangelho. E é isso que a gente faz lá. Eu chegava e muitas vezes eu parava e, caramba, o que eu faço aqui? E não é que eu tinha estudado, tinha tudo aquilo, mas eu não tinha a vivência de pregar o Evangelho no meu cotidiano, assim como a gente tem no MV. O MV, ele te coloca foco, ele dá foco na sua missão. Nossa missão aqui é pregar o Evangelho. E naquele tempo me fez ter essa vivência, né, e trazer isso para a minha vida. Pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. E ali é o tempo todo foco na missão, né? E outra coisa que o foco na missão nos traz é a comunhão. Não tem coisa melhor do que você estar 24 horas por dia, todo dia, 10 dias, uma semana, pregando o Evangelho junto com os irmãos. E como eu estava chegando na igreja, isso fez uma diferença grande na minha vida. Eu conheci pessoas que tornaram os meus amigos, né? Foi assim que eu me entrosei com a igreja, foi servindo. E você conhece verdadeiramente seu irmão quando você está lado a lado servindo. E não tem comunhão melhor do que essa, de que está na frente ali no campo de batalha pregando o Evangelho. E foram muitas histórias, muitos testemunhos bons que marcaram a minha vida. Essa é a primeira vez que minha família está indo toda, graças a Deus, e eu louvo a Deus por isso. E vamos nessa agora, todos juntos, né, em comunhão, pregar o Evangelho, foco na missão. Obrigado, gente. Deus abençoe. Eu queria convidar também o Jaime. O Jaime é o primeiro MV dele. Vem cá, Jaime. Nisso, pode vir com ele, por favor. Se você... Jaime é presbítero em disponibilidade, está conosco há pouco tempo, com a sua família, e está se preparando aí para estar conosco também lá no MV. Boa noite, queridos. É a nossa primeira participação no MV, estamos muito felizes com isso. Nós chegamos na igreja o ano passado, em abril, maio, e quando chegamos aqui já estava aquele movimento do MV, os anúncios, etc. E a gente ficou assim só na observação, né? O que é o movimento, o que é isso, o que é aquilo. E no início desse ano, o pastor Alberto falou, Jaime, esse ano vamos sair do banco, né? Vamos sair do banco. Então já estamos integrados à igreja, graças a Deus, e vamos participar do MV, essa expectativa é muito grande. Há alguns dias atrás eu liguei para o meu irmão, ele morou em Buritis e trabalhou alguns anos. E eu liguei para ele e falei, nós estamos indo em Buritis, um trabalho missionário da igreja, e vamos mais de 200 pessoas. Aí ele me falou, tu tá doido, é? Lá não cabe bastante gente, não. Meus queridos, a nossa expectativa é exatamente essa, que a gente chegue ali em Buritis, invadindo aquela cidade, aquelas ruas serem invadidas pelos amarelinhos, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus com muita alegria, com muita disposição. E tudo isso para Soli Deo Glória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Amém. Obrigado, Jaime. Isso. Todos são mais animados do que o Jaime. Meus irmãos, o grupo aqui, o Amaro é responsável pelo evangelismo, né, e também pela multimídia. A Carla está responsável pelos eventos todos. A Marilene, que está sentadinha ali, porque ela fez uma cirurgia, o médico dela não pode saber. Mas ela é responsável pelos cursos, vamos ter 18 cursos lá, sendo ministrados nas tardes. A Lesir, ela é responsável também pelo trabalho das crianças, junto com a Júnia, missionária Júnia, responsável por 2 EBFs que vão ser realizadas ali, né? E faltou a Nina aqui, né? A Nina, gente, tem que estar lá atrás. A Nina é responsável pela comunicação, todo o trabalho de comunicação que tem sido feito. O Douglas é o presidente do nosso MV, ele vai fazer de tudo, né? Troncoso é o nosso conselheiro, né? Ele que tem tido toda essa experiência dos MVs durante os anos todos. O Renato, ele é responsável pela logística,
toda a parte de alimentação, de hospedagem, de transportes, só que ele está passando o bastão agora para o Nelson e para o Luiz, que está aqui na ponta. Renato está indo embora, no final do culto vamos orar por eles, estão indo para Espanha, ele, a Tereza e a Camila, né? E eles então vão para o MV ficar apenas 2 dias, 3 dias? 1 dia? Não, 2. Né? O Nelson é o responsável pela logística com o Luiz, chegaram há pouco tempo na igreja, já estão engajados aí no trabalho, e o Alberto é o nosso tesoureiro. Né? Falta aqui a Nina, que está lá atrás, fica em pé a Nina. Isso, olha lá, a Nina é a responsável pela comunicação, e a Rebeca, que é toda a parte de secretaria, é a responsável, e ela não pôde estar aqui hoje. Ok. Então, meus irmãos, chegou a grande semana, que o Senhor nos abençoe. Depois eu vou chamá-los aqui à frente novamente. Meus irmãos, vamos para o texto da palavra. Abra a sua Bíblia novamente, 1 Tessalonicenses 4, 9 até o verso 12. E eu queria começar, meus irmãos, esse ano eu não falei ainda de um homem que realmente impactou muito a minha vida, que viveu no século XVIII. Todo ano eu falo dele, e vou falar novamente, que é o conde Nicolas Ludwig von Zinzendorf. Um conde que viveu na Morávia, próximo ali da República Tcheca, Alemanha, aquela região. E ele, como acontece hoje com os refugiados, procurando um lugar para que possam ficar, os irmãos de várias denominações, perseguidos por causa do Evangelho, eles foram reunidos, o conde permitiu que eles ficassem ali na fazenda dele, e ali eles organizaram uma comunidade cristã, que depois recebeu o nome dos moravianos. E esse homem, meus irmãos, um dia ele foi impactado com a necessidade de levar o Evangelho, e aquele homem começou um movimento missionário ali dentro da sua fazenda, e o movimento foi tão espetacular, tão grande, que em 20 anos eles enviaram mais missionários para o mundo do que todas as igrejas em 200 anos. Essa é a estatística que fala do trabalho missionário da igreja moraviana. E eles sempre faziam um culto de envio. Os missionários chegavam e se apresentavam. Eu quero ir pregar o Evangelho. Para onde o Senhor quer me mandar? E eles começavam a orar para que Deus mostrasse um lugar. Eles mandaram missionários para a Groenlândia, missionários para a África, para as Guianas aqui, espalharam missionários para o mundo inteiro. Impressionante a visão daquele homem. Há um registro de um deles que chegou para o conde e falou assim: olha, se o senhor me der um par de sandálias, é a única coisa que me falta, eu estou pronto para ir para o campo missionário. E eles oravam, jejuavam e enviavam. E sempre que ele enviava alguém, ele sempre falava uma frase com aqueles missionários. E a frase é o seguinte: deixem que todos vejam que tipo de pessoas são vocês, para que eles possam perguntar: quem faz pessoas desse tipo? Quem faz pessoas desse tipo? Meus irmãos, isso tem tudo a ver com o nosso texto hoje. Esse texto, eu poderia dividi-lo em
três argumentações. O verso de número 9, poderíamos falar sobre o amor fraternal. No verso de número 10, nós poderíamos falar sobre o compartilhar desse amor. E no verso 11 e 12, ele fala a respeito da vida de testemunho, ou testemunho na vida de um missionário. E eu quero pensar, meus irmãos, a respeito desse texto, trazendo um pouco para hoje, aqui, para nós. Se no verso 9 ele fala do amor fraternal, ele tem tudo a ver com a vida na igreja. O segundo versículo, verso 10, ele fala sobre o amor que deve ser demonstrado para outras cidades, quando ele fala que esse amor precisava de ser levado, ou estava sendo levado pelos tessalonicenses, por toda a Macedônia, não só ali em Tessalônica. E gostaria de falar, então, a respeito do trabalho em Buritis e em outros lugares. E, finalmente, meus irmãos, eu queria falar de Brasília. Que adianta a gente passar uma semana em Buritis e voltar para cá e a gente continuar a nossa vida, uma vida que não glorifica a Deus, uma vida que não dá o testemunho correto de quem é o Senhor Jesus, a quem nós estamos anunciando. Então eu queria falar, meus irmãos, trazer um tema. Quais são os requisitos para o envio de um missionário? Para onde quer que seja. Quais são os requisitos? E o primeiro deles, meus irmãos, o primeiro deles é exatamente o amor. O amor que deve existir no nosso coração. E o texto diz que esse amor, olha o verso 9, vamos ler juntos o verso 9 novamente, e assim a gente vai caminhando no texto, leiamos todos. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus, instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Meus irmãos, a palavra fraternal é Filadelfia, que é um amor para um irmão de carne, irmão de sangue. E Paulo, então, ele está dizendo que deve haver na igreja um amor entre irmãos que às vezes conhecemos há pouco tempo ou há muito tempo, mas deve haver um amor igual ao amor de irmãos dentro de uma família. Então, eu vejo que esse amor, ele não é uma coisa que brota do nosso coração. Não é fácil amar certas pessoas que pensam, às vezes, tão diferente da gente. Não é fácil a gente amar e colocar a nossa... o nosso coração para pessoas que muitas vezes nós nem temos afinidade alguma, mas o texto diz que esse amor, ele é dado por instrução, dado por Deus, instruídos por Deus, e devemos então amar uns aos outros. Meus irmãos, eu sempre penso que, de todas essas situações que vamos ver agora, esse é o amor mais fácil. Amar pessoas na igreja, né? Demonstrar o nosso carinho por eles, e esse amor deve crescer, mas é mais do que viver em fraternidade, é uma estratégia missionária. O amor, os irmãos lembram da igreja primitiva, o amor que
existia ali entre eles partiam o pão de casa em casa, havia um desejo de orar juntos e viver esse amor fraternal. Então isso é uma estratégia. As pessoas do lado de fora tinham simpatia pela igreja. Então, meus irmãos, essa é a primeira ideia desse texto. Amar aqui como igreja, deixar que esse amor inunde o nosso coração, uns pelos outros, pelas pessoas que estão chegando. Então, que realmente a gente tenha esse amor, que esse amor inunde o nosso coração. Deixe Deus te ensinar a amar. Instruídos por Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, esse texto fala de que o amor, olha o verso 10, leiamos juntos o verso 10. E na verdade, de novo, vamos começar de novo. E na verdade, estais praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Esse amor, ele não pode ficar dentro da igreja. Assim como o Senhor Jesus, Hebreus fala que o Senhor Jesus, ele saiu fora da porta, ele saiu de Jerusalém, ele foi para outros lugares, ele foi para o Gólgota, ele foi para a morte do Calvário. Então, meus irmãos, esse amor, ele tem que ser compartilhado, demonstrado. E aqui ele fala da Macedônia, cidades como Filipos, Neápolis, Tessalônica, Troade e outras cidades da Macedônia ali na Grécia. Então, aquelas cidades já conheciam do amor de Deus que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Meus irmãos, é isso que tem que acontecer com a nossa igreja. Temos que deixar o amor de Deus tomar conta do nosso coração, mas nós temos que compartilhar esse amor para outros lugares. Lembra que Paulo teve uma visão? Qual foi a visão do apóstolo Paulo? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo foi, pregou para essa igreja, e essa igreja se tornou um centro de irradiação missionária, meus irmãos. E a pergunta então é essa: qual que é a nossa Macedônia? Eu queria que a Miriam colocasse alguns slides, por favor. Apaga essa luz aqui da frente, Miriam. Meus irmãos, olha, essa é a igreja de Buritis. Tá bom, desse jeito. Essa é a igreja em Buritis. Feinha, né, meus irmãos? Mas é uma igreja grande. Quando você chega lá, é um templo imenso, vazio. Poucos irmãos, poucos irmãos. Esse amor, algumas imagens da igreja, tem um bom espaço. Alguém teve uma visão ali, parecida com a visão dessa igreja. Meus irmãos, há 30 anos atrás, ou mais um pouco, foi imaginado um projeto para essa igreja. A igreja tinha 200 pessoas, um pouco mais, e falaram assim: vamos fazer um projeto para 1.250 pessoas? E todo mundo falou assim: devem estar doidos. E hoje, meus irmãos, nós sabemos por quê. E lá é a mesma coisa, é um templo grande. Os homens da nossa igreja, vendo a situação ali da igreja, porque não tem dinheiro para pintar, os homens da igreja resolveram, então, fazer uma demonstração do amor. E falou assim: vamos pintar essa igreja antes dos MVs chegarem lá. Então, está sendo pintada. E quando chegarmos lá, essa igreja vai estar novinha, em folha, não é? Porque alguém resolveu compartilhar do amor que havia no seu coração por aquela igreja. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Nós temos que entender qual é a nossa Macedônia. Qual é a sua Macedônia? Você tem que compartilhar o amor com alguma pessoa. Essa igreja aí, há 4 anos atrás, nós fomos a Bom Jesus. 4 anos atrás, creio que é isso. E desde então, meus irmãos, continuamos, o conselho resolveu e continuamos a investir naquela cidade. E foi feito um projeto maravilhoso. O projeto está praticamente pronto. Estamos agora pondo, volta um pouquinho,
Miriam. Volta mais um pouco. Isso. É um projeto maravilhoso ali naquela cidade. Estamos com uma igreja crescendo ali. Quando chegamos lá no MV não tinha nada, o pastor estava sozinho ali. Mas nós resolvemos, meus irmãos. Deus colocou no coração de compartilhar o amor ali naquela cidade, que é uma das cidades, é a cidade que mais cresce no Piauí hoje. Do lado de Bom Jesus, pode passar agora, tem Santa Luz. Santa Luz. Estamos investindo em Santa Luz, meus irmãos. Com o seu dízimo, com a sua oferta. Nós estamos investindo ali, estivemos agora, reverendo Marco Antônio, a Gleides, o seminarista André, eu, estivemos lá na ponte social, reunimos com aquelas pessoas, com as mães. Meus irmãos, os irmãos não imaginam a alegria daquelas pessoas, de saber que tem uma igreja ali no braço daquela menina, é a logomarca da nossa igreja, que está lá. E a alegria daquelas pessoas, meus irmãos, de reunir com as mães, e fazendo fila agora, porque eles estão querendo mais colocar as suas crianças. E as crianças perguntam, porque nós temos 680 crianças para serem apadrinhadas, e nós temos 368, para aí um pouquinho, Miriam, temos 368 crianças só apadrinhadas, e as outras perguntam, quando é que eu vou ser apadrinhada? Não é? Quando é que eu vou ser? Quando que eu vou receber uma cartinha? Então, meus irmãos, é compartilhar o amor. Agora foi feito o projeto da avicultura. As crianças cuidando, aprendendo a cuidar, a valorizar o que é deles. Então, a gente chega ali, a gente fica impactado como é necessário a igreja amar um povo que nunca viu. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Amar. A igreja não pode. Deus tem nos abençoado com tantas coisas. Uma igreja bonita, todo mundo quer casar aqui nessa igreja. Os irmãos nem sabem, tanto de gente que chega aqui querendo casar de outros lugares. Uma igreja bonita, nós investimos aqui, queremos o melhor daqui, estão pensando em reformar algumas coisas. Mas, meus irmãos, esse amor tem que ser compartilhado para a Macedônia. Esse amor não pode ser só vivido aqui dentro das quatro paredes. O Senhor espera de nós algo que seja realmente cheio de frutos. Deus há de ser glorificado quando nós aprendermos com Deus a compartilhar o amor com a Macedônia. Em terceiro lugar, meus irmãos, pode terminar de passar, Miriam. Ali os presentes que alguns padrinhos levaram. E ali é o nível das casas que tem ali, meus irmãos. Casas de adobe. Crianças que não têm o que fazer durante o dia. E hoje elas têm. Eles têm uma casa que está sendo patrocinada por essa igreja, por irmãos que já resolveram compartilhar um pouquinho do que tem, para que as crianças possam ir durante a semana para lá, brincar. Porque não tem nem isso lá, lugar de brincar. Tem rua, tem caminhoneiro passando, querendo prostituir com as crianças. Tem de tudo. Mas tem uma igreja lá agora. E nós estamos investindo naquela igreja, meus irmãos. E essa semana passada foi o aniversário da UPA, vários adolescentes da cidade dentro da igreja, para a glória de Deus. Amor, meus irmãos, é para a gente praticar. O lema do nosso MV é esse: proclamando e praticando o amor de Deus. Não basta ficar sentado no banco, ganhando o que nós ganhamos. Somos um nível dentro
assim, da nossa sociedade, da nossa economia, estamos, meus irmãos, somos privilegiados. E nós temos que compartilhar esse amor para a Macedônia. E, finalmente, meus irmãos, Paulo está preocupado não só com o compartilhado amor, mas Paulo está preocupado com a vida. Que adianta, como eu disse, ir lá para Santa Luz, Buritis, Bom Jesus, está ali o pastor Lourenço lá em cima, né? Faço um registro ali da presença dele com a Adriana. Fomos a Alvorada, o que adianta, Alvorada do Norte, onde ele era o pastor. Que adianta tudo isso? Se quando voltamos para Brasília, a nossa vida, olha, na escola não há testemunho na escola, os filhos não obedecem pais, os jovens estão indo aí para a balada, os casais não estão vindo para a igreja, estão devendo aí na praça, e é o que Paulo está dizendo, fala assim, olha gente, vivam tranquilamente, e quando Paulo fala no verso 11 e 12, para diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso. Esse viver tranquilo, meus irmãos, é viver a sua vida sem enfiar o dedo na vida do outro. E há um comentarista que usa um termo que ele diz, não sendo abelhudos, trabalhando com as próprias mãos. Na cultura grega, havia aquele negócio da sofia, da sabedoria. Então, o trabalho com as mãos, o trabalho pesado, não era um trabalho digno. Digno eram os filósofos. E Paulo falava assim, olha, meus irmãos, não é isso que o Senhor ensina. Vamos trabalhar, vamos pagar as nossas contas, não vamos ficar devendo na praça. Vamos, olha, o verso 12, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Então nós precisamos de estar aqui dentro de Brasília, meus irmãos, vivendo uma vida santa, uma vida de testemunho, porque esse é o viver de Cristo. E assim nós vamos proclamar o Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, amar aqui na Macedônia, mas viver uma vida santa aqui na cidade, na escola, na universidade, dentro de casa, nos relacionamentos, os relacionamentos dentro de casa, na rua. Meus irmãos, nós precisamos, sim, de viver uma vida que agrade ao Senhor. Isso é fazer missões. Isso é fazer missões, queridos. Deus possa nos abençoar. Amém? Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que essa semana seja uma semana de oração, de consagração ao nosso Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Nós vamos terminar, e em primeiro lugar eu quero chamar o Renato, a Tereza e a Camila. Vem cá, Camila. Camila vai estudar agora fora, e o Renato está mudando para lá. Renato é nosso diácono. E junto com eles, meus irmãos, nós vamos orar por eles agora, mas nós vamos orar também pelos MVs. E eu queria convidar os presbíteros, convidar o reverendo Marco Antônio, o reverendo Walter, para estarem aqui. O reverendo Walter e eu estaremos lá em Buritis, o reverendo Marco Antônio vai estar aqui, licenciado na Barrete, vai ficar uns dias lá também. Isso, convido os presbíteros presentes para que venham, né? E agora eu quero convidar todos os MVs que venham aqui à frente, por favor. Oi? Reverendo Marcos Alexandre está de férias, mas aqui no quartel tem serviço, né? Vem cá, reverendo, por favor.
Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos todos ficar em pé. Isso aí, reverendo. Depois da minha casa, essa igreja é o melhor lugar do Brasil. Queridos, nós vamos orar. Eu queria pedir ao reverendo Marco Antônio que ore. Eu vou pedir o Weber, o Walter, eu também, Amaro, Troncoso e o Navarrete. Vamos descer. E vou pedir os presbíteros aqui à frente que ergam suas mãos. O pastor Marco Antônio vai orar nesse momento. E eu vou pedir a todos, vamos nos ajoelhar. Vamos nos ajoelhar. Se quiserem chegar mais para cá um pouco, podem vir. Eu peço que ore pelo Renato, para que Deus o abençoe ali com a Camila. Seja uma MV lá na Espanha, né, Camila? Deus te abençoe, abençoe Renata, Tereza, em nome de Jesus. Tanto que vocês são úteis aqui na igreja. Vocês possam encontrar ali também uma igreja. Ora, Marco. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus querido, antes de tudo e antes de qualquer outra coisa, Pai, como igreja do Senhor, nós queremos Te adorar, Te dar graças por tão grande salvação que nós recebemos em Jesus. Pecadores como nós somos, rebeldes, amantes do pecado e em rebelião espiritual contra o Senhor, fomos alcançados graciosamente, gentilmente, pelo Evangelho da cruz, quando nós os nossos olhos foram abertos para reconhecer na cruz de Cristo o grande amor do Senhor por nós, ó Pai. Obrigado porque o Senhor abriu nossos olhos, transformou o nosso coração, nos deu uma vida nova, esperança, Senhor, e uma missão, ó Pai, que o Senhor tem nos ensinado a cumprir como Igreja Presbiteriana Nacional. Obrigado, Deus, pelos anos de experiência dessa igreja, desde a sua fundação até hoje, no testemunho do Evangelho, ó Pai. E de uma forma especial, pelos anos mais recentes, com o surgimento do MV nessa igreja, Pai, de modos soberanos e inesperados aqui entre nós, ó Pai, mas que grande bênção, quantos frutos, ó Deus, quantas oportunidades de pregar o Evangelho, quantas vidas transformadas, quanto amadurecimento para cada um dos MVs e para toda a nossa igreja, Senhor. Louvado seja o Teu nome por tudo isso, ó Pai. E queremos agora, nesse momento deste culto de envio dos nossos MVs, ó Pai, enviar esses 3 MVs tão queridos dessa igreja, Senhor. O Renato, a Tereza e a Camila, para a Espanha, ó Deus, como missionários dessa igreja, Senhor. Nesse momento em que a Camila vai a estudar, a fazer o seu curso superior, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor vai usar esta experiência deles e esta oportunidade, ó Deus, para que eles testemunhem do Teu Evangelho, possam fazer diferença na vida dos Teus eleitos que ali estão, ó Deus, aguardando a pregação do Teu Evangelho para que eles se convertam, ó Pai. Tenha misericórdia, Pai, das pessoas em volta do Renato, da Tereza e da Camila, Senhor, e que o Senhor os use na sabedoria do Espírito Santo, ó Deus, para que preguem o Teu Evangelho e possam gerar frutos ali para a glória do Teu nome, ó Pai. Que o Senhor conforte o coração deles, ó Deus, na saudade que terão do país, da família e da nossa igreja aqui, Senhor. Mas que o Senhor possa surpreendê-los, acrescentando muitos relacionamentos e muitas boas experiências na vida deles durante o tempo que ali estiverem. Queremos, ó Pai, também, Senhor, como igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana Nacional, tendo a liderança da igreja aqui à frente, ó Pai, enviar os nossos MVs para a cidade de Buritis, ó Pai. Com isso queremos dizer, ó Deus, que nossos irmãos saem com o compromisso dos que ficam, ó Pai, de orar, de dar a cobertura espiritual para os que estão no campo avançado missionário, ó Deus, ali na cidade de Buritis. Com este envio, ó Pai, nós queremos dar a eles, ó Deus, essa segurança de que tem o suporte espiritual, o apoio da liderança de toda a igreja, Senhor,
para que façam um trabalho ali confiados, seguros, de que terão todo o apoio da igreja aqui na retaguarda e de que tem a bênção do Senhor, ó Pai. Eles não vão em vontade própria, Senhor, não vão por conta própria, mas vão, ó Deus, como missionários desta igreja da qual eles fazem parte e estão inteiramente aqui entre nós, ó Pai. Abençoe-os, ó Pai, que o Senhor os encha do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que preguem o Evangelho na sabedoria do Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa restringir, ó Deus, toda ação maligna, Pai. Que possa intentar mal contra os nossos missionários voluntários, contra os nossos irmãos que são dali da igreja presbiteriana de Buritis, ó Deus, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os proteja na ida, na estada e na volta ao nosso meio, ó Pai. Que o Senhor abençoe os relacionamentos dos nossos MVs, como ouvimos na pregação da Tua Palavra nessa noite, que sejam relacionamentos marcados pelo amor fraternal, como os próprios MVs testemunharam aqui diante de nós, ó Deus. Que haja humildade no coração, de colocar sempre o outro em primeiro lugar, de colocar a glória de Jesus à frente da glória própria e pessoal, ó Deus. Ó Pai, derrama mesmo do Teu Espírito sobre todos, ó Deus. Abençoe de uma forma especial o nosso comitê, seus líderes, pastor Obedes à frente desta caravana, Senhor, com os demais pastores também, que a Tua graça, Deus, os capacite a uma liderança sábia, amorosa, firme e eficaz na realização de todos os trabalhos. E que todos os nossos MVs sejam cheios, ó Deus, da alegria de servir ao Senhor. Que eles possam se regozijar, ó Deus, porque seus nomes estão escritos no livro da vida e porque o Senhor há de fazer grandes coisas por meio deles nesta viagem missionária. Assim nós oramos, ó Deus, e os despedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor generoso, gracioso do nosso Pai que está nos céus, e a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo, esteja sobre você, Renato, sobre você, Tereza, sobre você, Camila, sobre todos vocês, MVs, a igreja aqui reunida, e todo o povo de Deus espalhado aonde estiver, até que Jesus venha. Amém.